vamos orar aqui para iniciar a aula de hoje e dar prosseguimento aí. Pai, estamos hoje na tua presença, Pai, te agradecendo por mais dessa oportunidade, Senhor, que tu nos dá de nos reunirmos para aprender, Pai, da tua palavra. Em nome do teu Filho amado Jesus, tu toma o primeiro lugar nesta aula de hoje, Pai. Vem abrir o entendimento, Senhor, de cada um aqui presente nesta aula, Senhor. Em nome do teu Filho amado Jesus, nós te agradecemos, Pai, por mais esse dia na tua presença. Em nome de Jesus. Bom, gente, a nossa aula de hoje, nós estamos falando sobre as 10 virgens, né? E eu não vou ter tempo para fazer assim tudo que eu estava imaginando. Vai sim, cara. Não sei porquê, mas eu imagino. Mas eu gostaria de passar para vocês aqui uma curiosidade que tem aqui, porque nós estamos falando aqui em casamento, né? O tema das 10 virgens é sobre casamento, mas o principal do que é colocado aqui na aula é o quanto a pessoa tem que estar preparada para as situações, e nesse caso aqui, para aguardar o noivo e para que quando o noivo chegue, as pessoas estejam, né, a pessoa esteja preparada ou as pessoas estejam preparadas para isso, né? Eu vi aqui algumas curiosidades a respeito de casamento, e algumas aqui eu vi alguns destaques, né? Nós temos na Mauritânia, as mulheres lá, elas antes do casamento, quando está todo aquele preparativo para o casamento, elas são obrigadas a engordarem. Aquilo tem que acontecer, a mulher não pode casar no padrão que hoje nós achamos como um padrão de beleza. Elas não podem casar magras, elas têm que estar gordas, e isso é um padrão de beleza para lá, para a Mauritânia. E o interessante disso tudo não é só simplesmente a pessoa ser gorda para isso, mas é que para que toda a sociedade fique sabendo depois que a mulher não mudou o padrão, ela casou gorda, ela tem que ser mantida gorda pelo marido, e ali mostra que o marido cuidou bem dela. Então, tem essa coisa que deve acontecer no casamento, e a sociedade tem que ver que o marido teve condições de cuidar dela, né? Então, esse é um padrão de casamento. Temos também ali em Bali, né, as pessoas elas têm que acertar os dentes dela antes de casar. Eles pegam a lima e acertam todos os dentes das noivas e dos noivos, para que eles estejam preparados para o casamento. Então, só para nós entendermos um pouco, isso é o que tem que acontecer. O casamento não acontece se aquilo não estiver dentro dos padrões. Ali tem mulher que casa com árvore primeiro, porque entende-se que em alguns nascimentos, dependendo da lua, o marido nasceu com azar, e aquele marido que casaria com ela morreria bem rápido, logo após o casamento. E então elas casam com a árvore primeiro, ali todo o pecado que viria, toda a maldição que estava contra o marido cai sobre aquela árvore, e aí engana o destino, e tudo está naquela árvore ali. Então ela casa primeiro, depois vem a casar com o marido realmente, mas primeiro casa com a árvore. Fica um tempo ali, após a cerimônia, aquela árvore é destruída e o pecado vai todo embora, a maldição vai toda embora. E tem outras coisas ali, tem para saber se o casamento duraria bastante. Na festa na Alemanha, eles quebram todos os utensílios de cerâmica da festa, e os noivos, o casal juntos, eles têm que fazer aquela limpeza após a festa juntos, só os dois, e se eles conseguirem fazer aquela limpeza juntos, sem discutirem, ali o casamento vai dar certo. Então tem várias coisas. Tem pai, na Índia, o pai ele cospe na noiva após o casamento, como se ele tivesse revoltado com aquele casamento, para que o destino não entenda que ele ficou feliz com aquilo. Então, às vezes acontece eles estão felizes por aquilo ali, então vou matar alguém daquele casamento ali para acabar com a felicidade dos pais. Então, eles fazendo aquele ato como se eles estivessem repudiando o casamento, engana o destino, e o destino não faz maldade com o casal.
Então, tem uma série de coisas ali. E aí nós partimos agora para alguns acontecimentos dentro do casamento judaico, que é a questão da nossa aula hoje, que é o cerne da nossa aula de hoje, né? Que o casamento judaico ele tem coisas que devem acontecer, e se essas coisas não acontecerem, o casamento não acontece. Mas antes de tudo isso, tem uma curiosidade que eu andei pesquisando durante essa semana, que para muitos, eu creio que para a maioria, pelo menos para mim, isso eu tinha uma curiosidade a respeito de quem são essas 10 virgens dentro da parábola. Eu sempre tive em mente que essas 10 virgens colocadas dentro da parábola, isso eu já ouvi pregações falando sobre isso, que as 10 virgens dentro da parábola, elas eram as noivas aguardando o noivo. Eu sempre tive isso, e agora trazendo uma questão, o que são parábolas? Por que Jesus usava parábolas? As parábolas nos levam a entender aqui que Jesus ele usava parábolas não para as pessoas entenderem na hora o que ele estava falando, mas sim para que as pessoas tivessem interesse em entender o que Jesus estava falando. E eu ouvindo essa parábola, e até então, como as pessoas passavam em pregações, essa parábola das 10 virgens, para mim, se tratavam de 10 noivas esperando um noivo, e aí contradizia o que a Bíblia está dizendo ali. Primeiro, estava colocando Jesus como um apoiador da poligamia. E isso, a gente olhando pela tradição judaica, o casamento judaico ele não tem poligamia. Ele é um homem, uma mulher e acabou. É monogâmico, né, que se fala. E no casamento judaico não existia poligamia. Então, já afasta o nosso entendimento de que as 10 virgens seriam as noivas. Então, aí, fazendo uma pesquisa um pouco maior sobre isso, eu observei ali que essas 10 virgens se tratam de como se fossem umas debutantes, são as acompanhantes da noiva. E se nós observarmos aqui a tradição do casamento judaico, ele, para ter um contexto assim da pessoa estar vigilante, ele acontecia sempre à noite. E a chegada do noivo não era proposital, mas a chegada do noivo, e para a parábola ter um funcionamento, a chegada do noivo não tinha previsão, era sem previsão, mas isso não era uma coisa premeditada. O noivo ele poderia chegar a qualquer momento, a partir do momento que falou assim, hoje é o casamento, o noivo poderia chegar, mas existia ali uma tradição de que o dote era uma coisa muito importante a ser realizado antes de acontecer o casamento em si. Então, aconteciam várias discussões ali, quando se dava realmente, ou hoje é o dia do casamento, eles acertavam detalhes que já poderiam estar certo, então o noivo chegaria antes. Opa, está tudo certo, desde que a criança nasceu, já está prometido, os dotes já estão separados, está tudo certo, documentação está certa, então o noivo chegaria rápido, marcou o casamento, está rápido aqui o noivo. Opa, não, tem alguns detalhes aqui que faltam no dote. Então, era uma coisa muito importante. Então, nós pesquisando, a gente fazendo uma pesquisa grande sobre isso, nós observamos que essa passagem das 10 virgens, como parábola que Jesus ensinava, ele estava querendo dizer que esse casamento poderia ocorrer, o noivo chegaria rápido, ou poderia acontecer de demorar bastante, e ali nós vemos que desde o momento que foi anunciado o casamento até realmente o noivo aparecer, mostra que as virgens até dormiram, né? E algumas estavam preparadas e outras não, mas essas virgens não eram as noivas, essas virgens eram acompanhantes das noivas que levariam as noivas até o local do casamento, iluminando o caminho delas, e os acompanhantes do noivo também levaria ele até o local do casamento, iluminando o caminho. Então, para tirar um pouco dessa coisa que eu, pelo menos, tinha, não sei se os irmãos tinham, se alguém quiser até falar alguma coisa sobre isso, mas eu tinha isso como se as 10 virgens fossem noivas que estivessem aguardando o noivo, mas não, elas eram acompanhantes do noivo,
da noiva e que levaria elas até o caminho. O problema é que elas tinham que iluminar, isso era uma coisa que era exigida. Elas tinham que acompanhar a noiva iluminando o caminho dela em uma chamada procissão até onde seria realizada a cerimônia. Então, eu tinha em mente, se vocês não tinham, me perdoem, mas eu tinha em mente, e eu vi algumas pregações sobre isso, e as pessoas falavam que as 10 virgens eram 10 noivas aguardando o noivo ali para se casarem com ele. Então, chegaram a falar isso em pregações, e eu levei até o que eu descobri das parábolas, eu trouxe para mim, porque não basta só ouvir aquilo, eu tenho que ter interesse em entender. E a parábola que eu cheguei a entender aqui, nós vemos em Mateus 13, de 13 a 15, por essa razão eu lhes falo por parábola, porque vendo eles não veem, e ouvindo não entenderão. Então, nós não estamos aqui entendendo que Jesus está falando por parábola para que as pessoas entendam. Porque a parábola em si, como já foi dito aqui em algumas outras aulas, a parábola em si, ela traz assim para a gente algo que já existia na época, né? Jesus usava coisas que muitas pessoas já conheciam, e ele falava dessa maneira para que as pessoas já tivessem um início em entender algo que eles já conheciam, mas para as coisas espirituais eles precisavam ter interesse. E eles iam atrás de Jesus para entenderem o que ele estava querendo utilizar, usando essa parábola, mas as coisas espirituais. Então, nós vemos ali em Mateus 13, do 13 a 15, isso, né? E neles cumprem a profecia de Isaías, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão, ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Então, para as pessoas indiferentes, aquelas parábolas não queriam dizer nada. Se as pessoas simplesmente fossem ali para ouvir somente as parábolas e não tivessem interesse em saber o que elas significavam, elas jamais entenderiam. Isso ia entrar por um ouvido e sair por outro. Então, continuando aqui, o objetivo do noivo era buscar. Nós temos que entender que nós, como igreja, que nós não somos exatamente o noivo como as virgens ali pareciam no momento da parábola, mas a igreja em si, ela acompanha a noiva, que nós fazemos parte da igreja, nós fazemos parte de um corpo, as 10 virgens são uma composição ali para que seja parte do corpo da igreja, né, aguardando o noivo, e junto com a noiva nós estamos preparados para ir ao encontro do noivo. E nós começamos a entender ali que, em algumas partes, em algumas versões da Bíblia, aquelas imprudentes, elas são colocadas como loucas, né? Quantas vezes nós ouvimos aquelas 5 virgens que não tiveram preparadas, não estavam preparadas, porque se nós observarmos, se nós lermos tudo com um contexto ali, nós vemos que em todo o momento que apareceu ali na parábola longo, desde que foi anunciado o casamento, apareceu um período longo, as virgens, todas elas dormiram, todas elas pegaram no sono. Se nós lermos ali com um contexto, e entendermos com um contexto, todas as virgens dormiram, porque o período de espera era longo, mas elas dormiram sabendo que estavam preparadas. Agora, uma coisa que eu observei aqui ao longo da leitura é que essas virgens, as 5 virgens prudentes, quando elas são, as outras pedem ajuda a elas simplesmente elas falam assim: olha, nós não podemos te ajudar porque esse azeite pode ser pouco para nós, mas vocês vão até quem vende e peçam a eles, comprem com eles. E então, além dessas outras virgens, elas terem um problema já que estavam com elas, que era a falta do azeite, e esse azeite, nós entendemos ali que esse azeite, trazendo para o lado espiritual, esse azeite é que a pessoa não está preparada com o Espírito Santo.
o recipiente que elas não tinham a presença de Deus, o trazendo para o lado bíblico. Então, além delas não estarem preparadas com o azeite, a gente consegue entender aqui que elas deram ouvidos a outras pessoas e elas, além de não estarem com azeite, elas não estavam presentes quando o noivo chegou para buscá-las. E nós conseguimos entender ali também, quando nós vemos que todos entraram para a festa, né, as 5 prudentes, o noivo mais a noiva, e as outras chegaram depois. Então, nós já vemos ali que as noivas não são as virgens, porque quem chegou com o noivo entrou para o casamento, senão não teria casamento, e as outras 5 chegaram, mas o noivo realmente não conhecia elas, e ele fala assim, eu não vos conheço. Não deixa, as virgens falando, Senhor, deixa a gente entrar, nós temos que entrar para a festa. Ele, não, eu não conheço vocês. Realmente, se nós olharmos sem, como diz o pastor Adailton, sem romantismo, nós vemos realmente, na real ali, que aquele noivo realmente não conhecia aquelas pessoas e existia um padrão para que a festa acontecesse. Quem estava convidado chegaria junto com o noivo e com a noiva. Então, quem chegasse depois não entraria na festa. Então, não adianta eu dizer isso, trazendo para o nosso lado espiritual, não adianta eu dizer assim, não, deixa Jesus para lá, eu vou arrumar um jeito de chegar sozinho, deixa o noivo para lá, eu dou um jeito de chegar sozinho, eu vou resolver outras coisas aqui, e chego depois no casamento, chego ao encontro do noivo mais tarde. A Bíblia, o texto aqui que quer dizer isso para a gente. Nós não temos essa história de vou chegar depois. Se nós não estivermos andando conforme o que a Bíblia nos diz, conforme o que Jesus traz para as nossas vidas, não adianta que eu não vou conseguir depois. Não existe, né? Como nós já vemos na Bíblia aqui, não existe outro caminho. Eu não consigo um atalho para isso. Eu não consigo um convite especial, não consigo nada por fora a não ser através de Jesus, né? E a gente, entendendo a parábola aqui, as 10 virgens, então o reino dos céus são semelhantes às 10 virgens, né, que diz ali. Eu gostaria até que nós começássemos, para entender, que nós começássemos aqui a abrir a nossa Bíblia aqui, a partir de... Vamos lá. Só um minutinho que eu me perdi, que falei muito, me perdi. Mateus 25, a partir do versículo 1, do 1 ao 13, mas a base bíblica aqui está em Mateus 25, versículo 1, que então diz assim: então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. E aí nós entendemos ali que algumas, 5 delas não estavam preparadas para iluminar o caminho da noiva até o encontro com o noivo, mas trazendo isso no contexto, porque só para que a gente entenda, esse desenrolar que as 10 virgens não são as noivas, não vai mudar nada o cerne da mensagem, né? O que a mensagem quer dizer. A mensagem traz para a gente hoje que nós temos que estar preparados para a vinda, nós não sabemos quando, né? Existe um texto bíblico que a vinda de Jesus será como a vinda de um ladrão. Se nós estivéssemos esperando, ele nunca entraria na nossa casa, nós estaríamos sempre preparados para quando um ladrão chegasse, né? Então, ninguém nunca seria roubado, porque nós saberíamos sempre quando o ladrão estivesse por vir, né, na nossa residência ou onde quer que fosse. Então, ali mostra que nós temos que estar sempre preparados, né? E as loucas, né, tomando as suas lâmpadas, elas não levaram azeite, né? E isso que para a gente, fazendo essa leitura em 25, no versículo 3, no capítulo 3, o Israel incrédulo. A gente vê que aquele Israel que não acreditava
aquela parte do Israel que não acreditava na vinda de Jesus, né? Na volta de Jesus. E as prudentes, né, são aquelas, né, que o Israel remanescente, é aquele Israel que ficou aguardando a vinda de Jesus. A gente vê que é aquele Israel que aguardava a vinda do noivo. Né? Então, são aquelas pessoas prudentes que, mesmo vendo coisas acontecerem, mesmo ouvindo as coisas acontecerem, eles se mantiveram ali, mesmo que fosse demorado, que para aquela época já se achava como demorado, né? Israel aguardando a vinda, a volta de Cristo. Imagina para hoje, nos nossos dias, se nós não estivermos com prudência, aguardando a vinda de Cristo, né? Então, essas prudentes, nós podemos comparar com Israel remanescente, aquele que aguardava a vinda, né? A vinda de Cristo, né? Ali em 25, no versículo 5, refere-se a um período, né, de inatividade, né? A era da igreja, né? Enquanto a noiva é preparada, né? Enquanto a igreja é preparada, porque o que nós entendemos ali é que Jesus, porque nós pensamos muito assim, por que essa demora? E se nós formos pegar por um conceito, por um contexto, nós vemos que Deus não quer perder ninguém. Então, enquanto houver o tempo para o resgate, enquanto houver o tempo para que aquelas pessoas que tenham o desejo ou que foram enviadas para isso consigam trazer mais pessoas para o reino, consigam trazer, levando a palavra, trazer mais pessoas para o reino de Deus. Então, esse tempo é aguardado para que mais pessoas sejam resgatadas, mais pessoas tenham o conhecimento da vinda de Cristo, de que Jesus realmente morreu na cruz por nós. Então, tem muita gente ainda hoje em dia que não tem esse conhecimento, tem muita gente que não entende, e como nós conversamos até ontem no nosso encontro, tem pessoas que até já ouviram falar, eles fazem coisas boas sem saber exatamente o que estão fazendo, mas estão cumprindo certas coisas que já ouviram. E como o pastor Adailton falou, nós chegamos até aqui por alguma coisa que foi plantada em algum momento, em algum lugar que nós estivemos, seja em outra religião, houve um plantar, né, uma sementezinha que foi plantada ali e gerou alguma coisa para nos fazer querer entender a parábola que foi falada para a gente em algum momento. Alguma coisa foi contada para a gente, seja num filme daqueles, igual o Darley falou ontem, que só ouvia falar de Jesus em algum filme, mas em algum momento ali foi plantado algo para que ele tivesse o desejo de conhecer. Ele não ficou só no que ele já entendia. Opa, Jesus morreu na cruz, isso eu entendo, tá, beleza. Não, eu preciso saber algo mais, alguma coisa tem ali. Essa parábola de ouvir Jesus, que entre aspas a gente, um filme na época que nós ouvíamos nós só víamos um filme na época de Paixão de Cristo e tal, e aquilo, em algum momento, é passado uma mensagem para a gente. E só que aquilo não nos preenche. Então, a parábola em si, se eu for indiferente, a parábola em si não vai me trazer nada. Mas se eu for persistente, eu vou entender um pouco mais, vou abrir meu coração e vou pedir para alguém, igual tinha aquele eunuco, quando ele estava lendo a Bíblia sem entender, e chegou alguém para passar para ele, e ele entendeu e sentiu um desejo naquele momento de ser batizado. Mas até então ele teve a curiosidade. Quando ele entendeu realmente, ele sentiu um desejo que nós temos. Opa, eu quero levar isso adiante. Isso aqui é gostoso. Eu quero que um irmão, ou uma outra pessoa, uma outra criatura de Deus entenda, conheça essa coisa maravilhosa que eu estou vivendo. Então, voltando aqui para o nosso texto, né? Todas elas, como eu havia falado no início da aula, todas elas adormeceram, né? E tardando o esposo, como diz ali no versículo 25, referindo ali ao tempo que foi colocado por Deus para que toda a igreja, naquele momento de
de meio que uma era assim da igreja, enquanto a noiva estava sendo preparada, eles ficaram meio que parados, eles não fizeram nada, não levaram a palavra, eles ficaram um pouco parados, né? E voltando aqui, todas elas adormeceram, todas elas, no versículo 25, até as prudentes que tinham óleo, né? Elas dormiram, né? E a vinda do noivo deu-se à meia-noite, e ouviu um clamor assim, saiam ao encontro deles. E aí, quando estava próximo à vinda do noivo, já estava ali prestes a acontecer, as outras se deram conta, elas, ao longo do período de espera, elas não se deram conta que elas não tinham azeite suficiente. Então, é isso que nós conseguimos, quando nós buscamos a palavra, nós buscamos nos encher da palavra, nós buscamos estar preparados. E, como já foi dito em uma das aulas aqui, eu acho que foi há umas 3 aulas atrás, acho que o pastor Adailton falou, quando nós buscamos realmente a palavra, nós temos conteúdo para passar para as pessoas, nós temos algo para passar à frente. A parábola em si, ela traz um conhecimento para a gente de algo que nós já sabemos, mas se nós não tivermos a vontade de entender o que realmente ela quer dizer para a nossa vida espiritual, nós simplesmente vamos estar aqui sem conteúdo nenhum. Se o noivo chegasse hoje, quem sabe se nós estamos preparados ou não, né? Então, para nós entendermos bem essa aula de hoje, nós temos que entender que é necessário estarmos preparados. É necessário, ao longo dessa oportunidade que nós temos de aprender um pouco mais e não nós acharmos que nós já sabemos de tudo, então, nós entendermos que nós sempre precisamos estar abastecendo o nosso recipiente, a nossa lamparina, o nosso recipiente de azeite, o nosso recipiente para o Espírito Santo de Deus habitar. Nós temos que estar cheio do Espírito quando o noivo chegar, quando Jesus voltar para buscar a igreja, e entendermos que nós fazemos parte dessa igreja, entendemos sempre que nós fazemos parte da igreja. E se nós pudermos sempre estarmos prevenidos com isso, nós estarmos sempre preparados com isso, cheios do Espírito Santo, mas tomarmos cuidado sempre para que nós não venhamos a agravar mais ainda o nosso estado. Se nós já temos um problema, que no caso ali das loucas, como diz ali em algumas versões da Bíblia, nós estivermos como as loucas, que nós já estamos vazios do Espírito Santo. Ele chega hoje, Jesus chega hoje para nos buscar, e nem ali, prostrados, aguardando a ele, nós estamos. Venha do jeito que você estiver. Então, já que você não está preparado, existe algo a se cumprir dentro da palavra e dentro da parábola ali, que mostra para a gente como que era um casamento judaico. A parábola ele traz ali, em algumas partes ali, a gente vê que tem um jeito, como que é feito. E se isso não estiver sendo cumprido, não adianta que não vai entrar. E nós temos um monte de falhas acontecendo ali com as imprudentes, e elas, além de tudo, ainda deram ouvido às outras, e elas não estavam ali também como o noivo, pelo menos para justificar. Olha, eu não vou poder iluminar o caminho da noiva até o noivo, mas eu estou aqui, o que eu faço? Então, pelo menos, nós temos que buscar o que fazer, nós temos que buscar a compreensão de quem tem uma resposta para dar para a gente. Então, eu entendi ali também como uma coisa grave. Elas não estavam com o azeite, não estavam preparadas, e durante o período que aguardavam, elas simplesmente ficaram aguardando aquele tempo todo, e na hora exata do acontecimento elas não estavam presentes ali. Isso agravou um pouco mais o que tinha que acontecer, agravou um pouco mais a condição delas, né? Então, deixa eu ver aqui para eu não ultrapassar muito o que eu tinha separado aqui. Então, lendo aqui alguns versículos que são passados para a gente na leitura base, nós vemos, eu creio que, por tudo que eu falei aqui, nós passamos por todos os versículos até o versículo de número 13, que
que é o que dá um fechamento para a parábola. Então, nós passamos do 25, do 1 até o 13 aqui, que dá toda essa dinâmica para o que nós falamos. Mas essa parte que eu separei para vocês aqui, que me fez entender isso, não sei, gostaria até se alguém pudesse, em Mateus 13, de 13 a 15, me fez entender que Jesus não falava por parábolas para que a pessoa, na sua totalidade, viesse entender exatamente o que estava querendo, mas sim o que ele estava querendo dizer, mas sim para que aguçasse o desejo das pessoas em entenderem. E se as pessoas não tivessem ali com um desejo, se elas estivessem indiferentes ao que ele estava querendo dizer ali, essas pessoas não buscariam o entendimento e sairiam dali do mesmo jeito que chegaram. Então, eu entendi nesse versículo, em Mateus 13, do 13 ao 15, que ele diz assim: por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem e ouvindo não ouvem nem entendem. O que vocês entenderam sobre isso também? É pertinente o que eu falei? O que eu entendi é exatamente isso? Ou não, Jesus só falava, porque eu já ouvi muitas pessoas falarem que as parábolas eram para o real entendimento das pessoas. Ele trazia as parábolas exatamente para as pessoas entenderem. Eu já, estudando um pouco, e antes disso tudo, trazendo algumas coisas ali, eu entendi que não, as parábolas não eram exatamente para as pessoas entenderem, e sim para que Jesus observasse quem tinha um interesse na palavra. E aí ele trazia aquela parte espiritual, que foi o que o pastor Adailton falou, a parte espiritual era o que realmente trazia uma diferença para a parábola que ele estava falando. A área espiritual que Jesus introduzia na parábola, ele trazia assim e aguçava o interesse das pessoas em entenderem o que ele estava querendo dizer, e fazendo uma junção da parábola com a parte espiritual. Mas alguém tem alguma coisa assim a mais a acrescentar? É realmente isso que eu entendi e não é? Eu gostaria de ouvir aí dos irmãos aí, se puderem dar essa participação aí para a gente. Eu gostaria de ter uma parte. Excelência. Vossa Excelência. Tu está sem áudio, mas está sem áudio. Não, eu estou ouvindo o Ayrton, cara. Também estou ouvindo. Deixa a Vossa Excelência Ayrton falar. Eu pedi uma parte aí, a Vossa Excelência. Não entendi. Mas eu gostaria de fazer uma observação. A gente vai ouvindo, né, a parábola e nos abre pontos de reflexão muito interessantes. A reflexão e, ao mesmo tempo, eu vou colocar para vocês para ver o que vocês acham também. Bem, a gente vê ali na parábola e Jesus pregava antes de Jesus, né? Digamos assim, Jesus ele pregava ali sob a lei ainda não tinha havido o fenômeno que nós conhecemos do derramamento do Espírito Santo ou da inauguração de uma nova era, né? Digamos assim. Mas o que nós observamos, o público de Jesus ali, se a gente pudesse ver e tirar uma fotografia ali do momento, era um público majoritariamente judeu, né? Ali a gente entende que não havia uma parte gentílica ali era era Jesus pregando para judeus, né? E eu vejo muito que essa parábola ela se enquadra dentro desse contexto, porque quando Jesus vai falar acerca, ele está falando acerca justamente desse Messias, né? Desse Messias que haveria de vir, e não sei se bem essa palavra, havia, de fato, em Israel, houve uma anomia geral espiritual, mas tinha pessoas que mantiveram acesa a esperança messiânica, a esperança da vinda do Messias, né? Eu acredito que a interpretação dessa parábola é justamente mostrando essa realidade. Anomia ou anomalia? É anomalia? Anomalia. Não, anomalia. Não é bem anomalia, é anomia. É como se fosse um apagão. Não sei se é essa então palavra. É anomia, a impossibilidade de dar nome a uma situação. Anomia, mas é esse termo que eu usei mesmo, anomia. Então,
de fato, é como se ele colocasse uma realidade espiritual que houve uma anomia em Israel, mas dentro daquela realidade de nação, e isso veio se expressar mesmo, indivíduos se acordaram e viram o Messias. Tanto é que, dentre os judeus, ou dentre a nação judaica, muitos creram na mensagem de Cristo e muitos seguiram a Cristo. Para mim, essa projeção dessa parábola aponta justamente para a condição de Israel, né, como noiva. Então, na minha forma de ver, o que Jesus estava projetando ali era para aquela condição, a condição mesmo de Israel, sabe? Em que, apesar de ter havido esse grande apagão espiritual, muitos dentre a própria nação judaica acordariam e veriam essa realidade do Messias, que o noivo chegou. O noivo era ele, o noivo estava ali diante deles. Entende? E muitos, principalmente a elite religiosa, não quiseram ver essa realidade, né? Tanto é que lá no final da parábola, quando o Vanito até disse, né, aqueles que têm ouvidos ouçam, ou aqueles que não quiserem ouvir, enfim, tem esse trocadilho ali, mas é essa a realidade. Eu não sei, e aí fica a opinião de vocês, se essa realidade se projeta para a própria igreja, para uma realidade de igreja, ou se isso é circunstanciado àquele momento que Jesus estava falando ali, entende? A aplicação dessa revelação, ou a aplicação dessa interpretação, era circunstanciada para aquele grupo, porque a gente tem muito essa tendência de projetar as coisas, né? Pegar ali e projetar para outra realidade. Mas a minha questão para colocar para vocês é justamente essa. Será que não era uma parábola para descrever aquele cenário e aquilo ali ficar circunstanciado àquele momento e àquela geração e à situação da nação mesmo de Israel? Ou isso se projeta também para a igreja? Claro que também tem a questão dos valores, tem que manter a fé, enfim, todas essas questões. Mas a gente não força muito essa barra, às vezes, quando a gente pega um texto que é circunstanciado a uma época, a um momento, a um público, e projeta isso e aplica essa mesma circunstância dentro de outra realidade bem diferente. A gente sabe que esse período é um período anterior até mesmo ao derramamento do Espírito, tanto sobre toda a carne. E ali ele está colocando a questão dele mesmo, ou ele como novo, ele como Messias que havia chegado e que toda parte ali estava atenta e reconheceu, e uma parte bem numerosa, não entendeu, não reconheceu, não quis aceitar, enfim. Eu gostaria de colocar isso para vocês, se isso é circunstanciado àquele momento, ou é correto projetar isso também para uma realidade de igreja, para uma realidade que é totalmente diferente daquela circunstância lá. Beleza, gente? Essa é a minha participação e minha observação. Está ouvindo, Ayrton? Eu estou lhe ouvindo baixo. Mas então, você me ouviu? Eu tenho um apontamento para fazer sobre isso, mas eu vou esperar ver. Eu gostei do caminho que o Vanilton pegou. Vamos ver quando ele concluir. Mas olha só, sobre isso que você falou, serve como figura de retórica. Uhum. Mas vamos lá, vou ver. De repente o que eu vou falar, o Vanilton vai falar, eu não vou. Vamos lá, eu vou esperar ele acabar. Mas eu tenho um apontamento, eu acho que é bem interessante que você falou sobre a circunstancialidade da mensagem, mas ela também tem a figura de retórica inserida. Não, pastor Adeilton, pode falar, porque eu acho que assim que quando nós nos preparamos realmente para trazer a palavra, surgem várias coisas igual o que o Ayrton apontou ali para a gente. E cada coisa aqui, cada palavra aqui de cada um, ele traz para a gente também um conhecimento. Então, eu tinha uma certa visão, até hoje, da parábola das 10 virgens. Já ouvi em pregação, como eu falei no começo aqui, e me apontava ali como se as 10 virgens fossem as noivas.
E nós, observando aí ao longo da leitura, não existia ali na lei judaica, principalmente para a época, um casamento poligâmico, né, como se diz. E ali a gente começa, opa, mas espera aí, como é que não existe um casamento poligâmico e tem 10 virgens ali aguardando o noivo? E ali a gente começa a ver certas coisas. Então, a própria preparação para a gente trazer um estudo, ela traz para a gente também um conhecimento que a gente não tinha. Então, nos deixa também com algumas dúvidas. Então, se o irmão puder também falar alguma coisa complementando isso aí, eu só tenho mais um trechinho ali para falar, mas dá para ser para o final, e é bom para a gente agariar aí um conhecimento também, porque a aula é isso. Ela está sem áudio agora. Vamos lá. O que eu queria acrescentar, não sei se é exatamente acrescentar, né, porque é difícil acrescentar tudo que você já falou, mas pegando o gancho do Ayrton, a gente tem duas coisas. Uma, as parábolas elas não têm um teor doutrinário. Nenhuma parábola tem teor doutrinário, embora muita gente use parábola para levantar questões doutrinárias. Então, a parábola ela não tem um cunho teológico, viu? Ela tem um cunho... não é social, é um cunho... enfim, para você... um cunho moral, é isso. A parábola, de um modo geral, ela tem um cunho moral. Ela vai te trazer uma lição moral e religiosa, mas ela não tem um cunho teológico. Então, você não vai tirar doutrinas de dentro das parábolas. Tá? A ideia seria exatamente essa. De onde a gente tira as nossas doutrinas, então? Muito das pregações de Cristo, tá? Você pega muita doutrina da pregação dele, e você vai pegar o Mateus capítulo 5, 6, 7, você vai pegar a pregação dele quando do batismo, você vai pegar a pregação dele quando da sua prisão, né, anterior à sua prisão, quando ele fala da Santa Ceia, da Ceia do Senhor. Então, desses pontos específicos, você pega a parte doutrinária, que é a parte teológica. Toda a parte de parábola, ela não... Tem dois aspectos que as pessoas não entendiam. Primeiro, porque a parábola, ela trata objetivamente de uma cultura inserida dentro daquele contexto. Então, existem muitas parábolas que você... A parábola, ela é A gente perdeu isso, tá? A humanidade hoje perdeu isso, mas a parábola eram poesias ou textos decorados, fazia parte da cultura da oralidade. E os povos primitivos, eles decoravam muito, era muito comum eles decorarem. Então, até porque não sabiam escrever, a maioria das pessoas não sabia escrever. Então, eles decoravam demais. O Ocidente perdeu muito disso, porque ele, com a distribuição do conhecimento, as pessoas aprenderam a ler, aprenderam a escrever e aprenderam a anotar aquilo que precisam anotar, principalmente depois de Gutenberg. Gutenberg ele foi o grande contribuinte, né, a pessoa que mais contribuiu para que a gente perdesse a cultura de decorar as coisas. Tá? Então, se você pegasse uma criança da época de Jesus, ela tinha muito mais coisa decorada na cabeça do que qualquer homem de 80 anos da nossa era. Por quê? Porque a cultura deles era uma cultura de oralidade. As crianças decoravam muitas coisas. E isso exigia da pessoa também, então decorar era fácil para eles. Era fácil porque fazia parte da cultura. E quando Gutenberg cria a imprensa, ele acaba com ele contribui para que essa cultura se acabe. Porque para que um escriba vai decorar o texto se ele pode simplesmente mandar imprimir dezenas e dezenas de cópias, né? Então, o escriba, de um modo geral, era um homem muito sábio, porque ele copiava a Bíblia, né? Mas ele tinha o texto quase que todo decorado da cabeça. De cara, ele já tinha os primeiros 5 livros. E depois ele só tinha que decorar até os últimos profetas ali. O Novo Testamento não existia, como o Ayrton falou. Então, ele escrevia aquilo ali quase que todo decorado. Né? Então, a parábola, ela presidia uma cultura. Você tinha que entender o que estava acontecendo ali. Você tinha que entender aquela história. Tinha todo um contexto. E como o Ayrton falou, essa mensagem de Jesus era um homem judeu, pregando para pessoas judias e com uma mensagem destinada para os judeus. Você vai ver Jesus em um ou dois momentos que ele prega para pessoas não judias. Né? Ele chega a dizer que ele não veio para isso. Ele chega a dizer, literalmente, quando a mulher pede para curar, né, a sua filha, né, e ele diz assim, olha, eu não posso distribuir o pão aos cachorrinhos, né? Então, eu não vim aqui para pregar para os gentios, eu vim aqui para pregar para os judeus. A minha mensagem é para os judeus. E a parábola das virgens, ela tinha uma característica muito especial,
porque ela trazia um alerta, porque o período que Jesus viveu era um período extremamente messiânico. Houve um outro Cristo antes do Jesus que ele teve quase que a mesma fama de Jesus, mas foi morto politicamente, tá? Eu não vou me lembrar o nome dele agora, mas depois o Reza Aslan, ele vai falar sobre esse cara no livro dele, no Zelota, e se você pegar o texto do Flávio José, ele também fala um pouco sobre ele. Na verdade, o Reza Aslan ele tira do Joséfo, né? Então, você tinha muitos messias ali, era um período messiânico, e muitos messias naquela região. Tá? Então, Jesus ele foi mais um messias. A diferença é que Jesus foi o mais famoso deles e que ele, de acordo com o testemunho de seus discípulos, ele havia ressuscitado, enquanto que os outros só foram mortos e nem conseguiram um séquito tão grande atrás de si. Então, Jesus traz essa advertência para Israel que quando o Messias se manifestasse, eles não perceberiam. Vocês vão estar procurando outras coisas e não vão perceber. Mas dá para você inserir a igreja aí, como eu falei, Ayrton, por uma questão de figura de retórica. Por quê? Porque o Jesus ele vai acabar contribuindo com a figura, quanto à coisa das 10 virgens, o Vanilton, você vai encontrar isso em dois momentos, tá? Parabéns, eu dou parabéns a você pela coragem de trazer isso, de verdade, porque é difícil as pessoas terem coragem de questionar nesse nível, mas parabéns de verdade. Você vai encontrar isso na NBI de estudo, ela traz essa concepção de que as virgens, elas na verdade preparavam a noiva. Elas não eram a noiva, elas preparavam a noiva. E quando você vai estudar os porquês do judaísmo, você também vai ver isso. E qualquer um que tenha lido com menos paixão, como você falou, se você for ler a regra, as leis civis de Israel, você vai ver que ele não podia se casar com mais de uma mulher. E aí a gente fala assim, não, Deus tolerava isso. Não, gente, Deus não tolerava não, porque o cara queria fazer mesmo, tá? A gente sempre tem aquela história assim, Deus tolerava, o Abraão teve várias mulheres, Deus suportava, Abraão não era judeu, tá? Antes de mais nada, Abraão não era judeu, então Abraão não entra nessa conta. Mas de Jacó para lá, Deus também não tolerava, não tinha a ver com Deus. Deus não tá nem aí se você fizer isso. A verdade é, se a gente tá na escola dominical, eu posso falar, só que você vai pagar com a consequência, cara. Você quer ter mais de uma mulher, você vai pagar a consequência disso. Mas que isso vai agredir a Deus, não vai, porque Deus não vai assim, cara, a vida tua, você faz o que você quiser. Agora, você vai arcar com as consequências disso, tá? Sendo bem frio, seria isso aí. E aí, quando você tem a Virgem entrando na figura de retórica, voltando ao ponto, você tem a igreja que não perde a salvação, entendeu? Então você tem uma Virgem que ela vai entrar, uma noiva que vai entrar nos céus. Então isso volta ao que a gente falou ontem do quesito da salvação. Então não tem como a noiva não ser salva, a noiva é a igreja. Então essa noiva não tem como não encontrar com o noivo. Muitos dos que estariam lá, eles se perderam procurando outras coisas, não se prepararam o suficiente, por isso nem são conhecidos por Deus. Isso corrobora um pouco para o conceito que a gente estava falando ontem e cai na figura de retórica, mas, novamente, não pode ser usado como doutrina. É uma referência para dizer que a noiva de Cristo, a igreja, ela não vai se perder, mas serve só para a igreja. Tá? Para o restante, como você falou, realmente é a pregação do camarada que ele não tem contexto bíblico, ele vai pregar aquilo que ele está lendo só. Ele não vai tentar aculturar o contexto. E aí a gente pode transpor isso só para dizer que a igreja não vai deixar de entrar. Então, existe uma igreja que será convidada aos céus, e essa igreja vai entrar. Tem muita gente que não faz parte da igreja, num primeiro... mas é uma outra discussão que... Mas, Ailton, deixa eu só falar uma coisinha aí. Somar-se à igreja. Tá? Quando do encontro com o noivo, esse grupo vai somar-se à igreja. Mas não exatamente esse grupo faz parte da igreja no primeiro momento. Mas, novamente, isso também não é doutrinário, e a gente pode... Quem são essas pessoas? Essas pessoas, a gente pode dizer aqui, você vai ter que usar a filosofia da religião. São todas aquelas pessoas que perceberam que existe um Deus maior. E essas pessoas corroboram e trabalham para o bem. Então, todo mundo que corrobora, trabalha para o bem e prepara a sua alma para trabalhar para o bem, e tem fé suficiente para isso, porque a fé é o pressuposto básico e essencial para quem quer alcançar a misericórdia de Deus. Então, existe muita gente que está na igreja e não tem fé. Existe muita gente. Eu pedi até para vocês verem aquela série lá que ninguém viu, mas você tem hoje na Europa, por exemplo, a figura do pastor. Ela é tão importante que o pastor tenha conhecimento teológico que não é incomum você ter pastores ateus. Por quê? Porque ele tem que ensinar para a pessoa a Bíblia.
mas ele não crê em Deus. Mas desde que ele esteja ensinando a Bíblia, ele pode ser pastor. Isso no Brasil não seria admitido, mas fora do Brasil é admitido. E a parábola das virgens, ela toca um pouco nisso, né? Porque é um pressuposto inicial. Para você alcançar a graça e a misericórdia de Deus, é ter fé nessa graça e nessa misericórdia. Se você não tem fé, Deus não vai agir nunca na sua vida. A fé, ela não tem a ver com conhecimento, viu? É comum as pessoas agregarem fé agregarem conhecimento e que a sua fé cresça, mas também não é incomum as pessoas agregarem conhecimento e perder a fé. Então, o conhecimento ele vai para os dois lados, tá? Então, não é porque, eu não quero adquirir conhecimento, senão eu vou perder minha fé. É uma grande bobagem. Você perderia de qualquer forma se você não adquirisse conhecimento, porque ao longo da vida você perderia essa fé. Então, a fé é o pressuposto para agradar a Deus. A virgem, ela nunca vai perder a salvação, que a igreja não vai perder a salvação. E dentro do contexto original, seria o Israel de Deus. O Israel de Deus, porque o Israel de Deus é a grande aliança, tá? Embora eu não goste do conceito, mas é assim uma grande aliança, se você for ler a Bíblia dentro do contexto bíblico, há uma grande aliança de Deus com um povo, que é o Israel de Deus. E a igreja, nessa nova aliança que o Ayrton apresenta, né, que você falou, do derramar do Espírito Santo, e foi muito bem colocado pelo Vanilton, né, quando você fala que a noiva estava ali o tempo inteiro, então a noiva está lá o tempo inteiro. Para a noiva não faz diferença, tá? Quem está com azeite, quem não está com azeite, quem está buscando, eles têm uma aliança com uma noiva. E essa noiva, seja ela o povo de Israel, ou seja ela a igreja, para ela difere, porque a igreja, enquanto corpo de Cristo, ela não há nenhum questionamento que ela vai para o céu. E aí também vai um pouco de fé para ver se você faz parte desse povo, que é a igreja de Israel, possivelmente ninguém faça aqui, que seria a primeira aliança. Mas da segunda aliança, há uma grande chance de uma boa parte de vocês fazerem parte desse povo, ou não, ou então fazer parte do grupo das 10 virgens, que são aqueles que ainda assim entraram nos céus, né? Entraram nas bodas do Cordeiro, ou no grande encontro do Deus com o seu povo esperado. É isso. Parte dela, né? Mas eu falo demais. Mas foi parte dela, né? Parte dela conseguiu entrar. Então, eram algumas assim que a gente entende que não era a igreja propriamente dita, que era a noiva, mas conseguiram ali entender em algum momento que existia esse Deus e elas não faziam parte da igreja que era a noiva, mas era algo... Eles estavam em paralelo. É aquele povo que está em paralelo, eles têm consciência da igreja, né? Eles têm consciência do Deus eterno, ele está se preparando para acompanhar, mas ele tem o próprio caminho dele, tá? É o que a gente falou algumas vezes de como é que você trata, por exemplo, os 5.000 anos de religião pré-cristã, pelo menos 5.000 anos orientais, mas num contexto geral, você tem aí pelo menos 10 a 15 mil anos de religião pré-cristã. Esse povo tem que fazer parte desse grupo, entendeu? Como é que eu vou dizer que 10, 15... Vamos colocar que o Harari, ele chega a dizer que o homem tem 200 mil anos, pelo menos, né? Mas vamos colocar de consciente e registro pelo menos 13 mil anos, tá? Porque a gente teria isso. Como é que eu trato 13 mil anos antes de Cristo? Como é que eu trato esses... Como é que eu pego esses 13 mil anos antes de Cristo e coloco como participante da glória eterna? Entendeu? Não é possível. Ele passa a cair no impossível. E aí eu vou tratar esse pessoal como a igreja, como as virgens, que estavam acompanhando e estavam prontas, porque elas trabalharam tudo que tinha que trabalhar, o seu caráter, seu pensamento, sua fé. Eles só não tinham uma noção real de quem é Deus. Mas essa noção real de quem é Deus aí vai no filosófico. Quem de nós aqui tem uma noção real de quem é Deus? Aí nós voltamos até para aquela discussão, né, daquela semana que o que é o céu, né? Exatamente. O que é o céu? Mas o pastor Carlos queria falar alguma coisa ali, pastor Carlos. Manda glória aí. Não ia falar não, porque a gente entrou no tema de ontem de quem é a igreja, né? Dentro desse aspecto que acabou tocando aí em relação à noiva, né? Quem é a igreja? Só isso. A igreja ali na parábola, ela está na figura da noiva, né? É como o pastor David falou, a igreja e o noivo vem buscar a noiva ali e ela está pronta, ela vai, com certeza. Aquelas que estão no paralelo, agarrados a ela ali, há uma grande chance de ter uma perda ali no meio do caminho. É como o Ayrton falou no princípio ali, aquele momento de adormecimento de Israel, todo Israel dormiu.
se nós pararmos para observar, todo Israel havia adormecido. Porém, quando acordaram, uma parte estava preparada porque acreditava que o noivo viria. Então, eles estavam preparados, eles estavam cheios do Espírito Santo da vida de Deus. Então, houve um período em que parte de Israel aguardou o noivo com esperança. Dormiu. A parábola ali, ele desce o sarrafo ali nas 5 virgens que dormiram, mas todas as 10 virgens dormiram, porém, uma parte estava preparada. Eles querem dizer ali que 5 estavam preparados. Então, a parábola informa isso, que 10 estavam preparadas, e 5 estavam preparadas e 5 não, mas as 10 esperavam. Só que cada uma se preparou do jeito que entendeu, que ela quis, às vezes, por imprudência mesmo, como algumas traduções chamam de loucas, outras chamam de imprudentes, mas algumas pessoas levaram ao pé da letra o significado de aguardar, o significado de que realmente, eu creio que o noivo vem, eu creio que Jesus voltará. Então, estou aguardando, eu aguardo o Espírito Consolador, vou estar cheio dele quando Jesus voltar para me levar, porque eu vou estar cheio do azeite, que é o que a parábola quer nos dizer, que nós estamos... A falta de azeite ali é a falta do Espírito Santo, que eles não acreditaram tanto que o noivo chegava. Aí, em cima da hora, né, eles tentaram, mas aí ficou um pouco tarde para aquilo. Porque quando chegou no local do encontro, todos que estavam preparados realmente, e aí o casamento judaico, que é o colocado nessa parábola, o casamento judaico tem regras para acontecer, tem assim, aquele momento para acontecer aquilo. Se não estiverem todos preparados naquele momento, ele está fora do casamento, ele não entra para o casamento. Então, as portas se fecham. Então, esse breve período, esse longo período que Israel entende que foi cansativo, que na parábola diz que eles dormiram, é um período que as portas estavam abertas ainda. Venha, se prepara. Como nós falamos, como nós sentimos a necessidade, como igreja, de levar o conhecimento ao restante das pessoas que não os têm, algumas pessoas tentaram mostrar para eles, e isso tinha que ser anunciado, né? Tinha um aviso urgente, que, como diz ali na leitura, um aviso urgente. Quem não chegar com os noivos à festa fica de fora. Então, isso é uma regra que tinha, era uma regra que tinha nesse tipo de casamento, no casamento judaico. E era avisado isso. Então, era passado durante todo o tempo, e aí isso leva para a nossa vida, o que é realmente ser um cristão. Eu reconheço aquele sacrifício de Cristo na cruz, isso é uma regra para eu ser um cristão. Se eu não estiver com esse preparo, se eu não estiver preparado, mesmo que eu estivesse dormindo, mas na hora que o noivo chegou, eu estivesse preparado com esse conhecimento, com essa convicção dentro de mim, eu estivesse cheio disso, se eu não estiver com isso, eu estou fora. Eu não faço parte daquela regra. E ali é enfatizado bem na lição que existe uma regra para o casamento judaico. E a parábola das 10 virgens, ela é narrada, tratando ali, no caso do casamento judaico. Então, tudo ali, nós lendo ali, o horário, a chegada do noivo, o objetivo do noivo, né, que é buscar a noiva para o banquete, o acompanhamento, os acompanhantes do noivo, porque ali entram algumas pessoas separadas pelo noivo e outras pessoas separadas pela noiva. Aquelas pessoas são preparadas. E quem é que... Aí é onde entra o cerne da mensagem. Quem é que prepara esses acompanhantes, né? Aí é onde entra a igreja. Eu tenho que preparar quem vem comigo. Está entendendo? A igreja aqui na Terra, ela tem que passar essa mensagem para as pessoas. Olha, vocês querem participar do banquete, vocês querem se encontrar com o noivo, esse é o papel da igreja. O grande X, o grande ponto da mensagem é isso. A igreja, que é a noiva de Cristo, ela está preparando quem realmente vai chegar ao céu. E se nós não estivermos atentos para observarmos esses detalhes, se nós não entendermos o que um dirigente nosso, o que um pastor nosso diz, o que
o que aquelas pessoas que dirigem, né, que estão ali responsáveis por transmitir para os acompanhantes a mensagem, aqueles acompanhantes também, ou eles por imprudência deles, né, que aí é onde entra mais uma vez as virgens, por imprudência deles, eles vão estar vazios porque eles não entenderam nada do que estava sendo dito ali, do que a igreja, do que a noiva estava passando para eles, e ali eles perderam o gran finale, como diz o pastor Carlos aí, o gran finale, a pessoa perdeu, porque não entendeu o que realmente estava sendo dito. Ficou dentro de uma igreja, ficou fazendo parte de uma igreja, ouvindo as mensagens e deixando entrar por um ouvido e sair pelo outro. Eles não levaram para a sua vida, não fizeram o seu azeite transbordar por falta de prudência. E assim o Israel foi encontrado, metade aguardando, sim, metade não. Mas a igreja fazendo o seu papel sempre. Anunciado ali, aí, continuando, tem os acompanhantes do noivo, acompanhantes das noivas, que aí, da noiva, que aí a gente consegue ver também, até na lição, que eles dão um ponto de partida para a gente, como curiosidade, de procurar saber, peraí, acompanhantes da noiva, então não são as noivas, né? Então já leva também para a gente ter um acompanhante da noiva. A procissão que levaria o noivo e a noiva até o banquete, a gente vê que são essas pessoas que fazem parte de todo o conjunto que é a igreja, essas pessoas que fazem parte, que entenderam o que tem de fazer e ali estariam com as suas lamparinas preparadas para clarear, porque ali mostra sempre o casamento judaico à noite, então precisa que essas lamparinas estejam acesas para que iluminem o caminho deles até o local, né? E uma coisa que é muito importante no casamento judaico é que quem não chegasse com os noivos, quem não estivesse ali junto com a igreja, é ali onde eu coloquei aquele desvio das virgens imprudentes, que além delas não estarem preparadas, cheias do Espírito Santo, cheias do azeite, elas não se encontravam com a igreja. Elas não faziam parte ali naquele momento da igreja, que aguardava o noivo. Então, quando o noivo chegou para buscar, elas nem ali estavam. Então, é uma coisa muito importante que elas tinham que cumprir essa regra, elas tinham que estar ali, junto com o noivo. Embora com algumas deficiências, mas elas estariam ali e elas não estavam. Então, isso para mim também é um ponto muito importante que nós devemos levar em conta aqui. Mas alguém mais tem alguma coisa para falar sobre isso? Eu tenho só uma palavrinha aqui, um textozinho aqui para finalizar, mas eu gostaria de ver se alguém tem mais alguma coisa aí. Eu sei que aqui a gente não consegue exatamente passar tudo, igual o pastor David fala, se a gente for realmente falar tudo que vem surgindo ao longo do que nós vamos falando aqui, nós vamos chegar a hora do culto aqui, a gente está falando aqui, a gente está debatendo aqui. Mas alguém mais tem alguma coisa? Eu estou vendo ali o pastor Vanderlei todo para tomar um café e falar alguma coisa, mas primeiro dar um gole no café. 2 pontos. Eu gostaria só de falar 2 pontos rapidinho, assim, questão mesmo, não só do ponto de vista humano, né? Tem uma contradição curiosa aí, né? Que, digamos assim, quem estaria mais pronto para recepcionar essa mensagem e tudo mais seria, né, aqueles que eram mais iluminados dentro do extrato ali da sociedade judaica e tal, aqueles que eram mais iluminados, eram mais acadêmicos, né, que era parte, enfim, a elite religiosa. E o curioso é que dentro da mensagem de Cristo, aqueles que mais entenderam eram os menos doutos, né, ou a parte menos iluminada do ponto de vista humano, daquele extrato da sociedade, né? Então, aqueles que seguiam Jesus eram mais ou menos ali uma certa escória, né? Então, essas pessoas, digamos assim, estavam mais abertas, né, para a iluminação, não da iluminação intelecto, mas da iluminação espiritual, o que vem aí o tempo da visitação, né? O tempo da oportunidade ou o tempo da visitação que a gente vê tanto isso na Bíblia, né? O tempo da visitação. Então, essas pessoas estavam mais receptivas, né, à visitação do alto, à visitação do Cristo de Deus, né? Então, esse extrato, na verdade, ali,
que passa a ser os seguidores, ou passa a ser, a princípio, a igreja de Cristo, era a parte menos favorecidas intelectualmente, os menos iluminados, os menos doutos, mas foram aqueles que receberam e recepcionaram a iluminação ou a revelação de Deus. Como o Adailto colocou aí, questão da revelação espiritual não passa muito pela via do intelecto, às vezes o intelecto atrapalha, mas é mais a via da iluminação e da revelação mesmo. E outra coisa também é a questão a gente tem muito uma tendência, né, de especificar ou trazer essa parábola muito para dentro da igreja, sabe? Como se fosse um grupo fiel e um grupo infiel. Então, a nossa tendência é circunstanciar a revelação dessa parábola para a igreja, para o ambiente chamado igreja, né? Para aqueles da crença. Mas do meu ponto de vista, eu vejo esse conjunto aí, de 10, digamos assim, um conjunto aí, eu vejo o conjunto da humanidade, né? O conjunto da humanidade, na sua totalidade, não somente de um grupo. Esse é o meu ponto que eu gostaria de colocar. Ayrton, essa parte aí, eu também consigo entender dessa maneira. Nós não trazemos assim exatamente, se nós formos olhar com o contexto, nós vemos sim que a igreja tem como eu não me lembro quem falou ontem, eu acho que foi o Darley, que falou que nós trazemos para um contexto de que nós temos uma grande um ganho, se nós olharmos para o mundo que não está inserido na igreja, nós temos um ganho, porque nós temos um pouco mais de conhecimento, né? Algumas pessoas passam para a gente um pouco mais de conhecimento e nós temos um ponto a mais do que os demais, mas não querendo dizer que o mundo esteja de fora disso. E talvez, assim, se nós observarmos isso com um olhar um pouco mais crítico, as 10 virgens que não faziam parte da igreja, elas estão inseridas como um mundo, como algo no entorno da igreja, que perceberam que há como chegar aos céus, cumprindo algumas coisas que são determinadas por Deus, embora elas não achem que elas estejam inseridas nisso, mas elas conseguem atingir esse patamar, entendeu? Elas conseguem buscar algo, e aí é onde nós voltamos para a conversa de ontem, que quem nos garante que uma pessoa que não esteja dentro da igreja não tenha a salvação? Muitas delas terão, sim, trazendo assim para um contexto do que nós estamos estudando hoje, em algum ponto da vida, em algum momento da vida, elas tiveram contato com algo que elas viram, opa, isso aqui é uma maneira de se viver, isso aqui eu vou fazer o bem para o próximo porque isso está dentro de mim. Como o pastor David falou ali, tem pessoas que nascem e estão em qualquer lugar que ela nasceu realmente para fazer coisa ruim. Mas tem pessoas que, em algum momento da vida, embora não tenha vindo para dentro da igreja, estamos falando da igreja, do local igreja, mas ela em algum momento da vida, ela encontrou com Deus, sem ela tomar conhecimento disso, ela foi tocada e ela faz o bem. E em algum momento ela vai se encontrar, agora trazendo para a parábola, com o noivo, porque ela está inserida no contexto. Ela entendeu que existem padrões, que existem coisas que ela faça na vida, e aí olhando para um lado mais humano, existem coisas que ela faça na vida, que isso vai levar ela a algum lugar, por ela ter feito algo de bom na vida. Ela não se deixou levar pelo mal, entendeu? Então não importou ali, ela não está só dentro da igreja, não importou, ela estava no entorno, entendeu que tinha que cumprir algumas coisas para que ela estivesse bem, e algumas pessoas estão bem com o universo. Tem gente que fala, eu estou bem com o universo. Não, ela sabe que tem alguém acima dela, que tem alguma coisa acima dela, e ela fez por onde? Ela está inserida nesse contexto. Mas alguém aí, pastor Vanderlei, alguma coisa? Não, vocês já disseram tudo. O que somos nós? Pastor Adailton, mais alguma coisa? Estou envergonhado.
Tanto para saber. Pastor Mota? Estou vendo ali o pastor Mota doido para falar. Vai dar certinho, doido para falar, eu doido para ouvir. Eu tenho para falar para o Carlinhos. Teu filho pintou o cabelo de louro, Carlinhos. Deixa não, Carlinhos. Você sabe que comigo começou assim e viu onde terminou, né? Rapaz, se você soubesse, dependesse de mim, arrancava o pescoço. Tá louro, Carlinhos. Estou sem áudio. Não tem mais nada para dizer. Eu acho que, novamente, eu tenho que te dar parabéns, viu? Porque você preparou bem a aula, como todo mundo sempre faz, né? Vocês preparam bem sempre a aula. E eu sempre acho que o conhecimento, eu sempre acredito que o conhecimento vem a partir do questionamento e não da aceitação. A aceitação por si só. Uma coisa eu não posso questionar a matemática, tá? Não tem como eu dizer, né, quando se eu for estudar em algum momento equação variável, dizer que aquilo não tem que ser daquele jeito. Mas eu posso questionar a matemática filosoficamente, eu posso filosofar em cima da matemática. Aliás, a matemática nada mais é do que filosofia, né? Da existência, da vida, da precisão, da transcrição da natureza através de número. Mas de resto, olha, então parabéns a ti, viu? E a todo mundo aí, que os nossos encontros são sempre muito ricos. Eu fico sempre muito contente. O pastor Mota vai falar ali um pouquinho? Ô, Daí, eu vejo que tá falando de matemática aí, devolve meu livro, tá contigo. Pois é. Foi ótima a aula e não há nenhum a declarar. Tudo certo. Carlos Miguel tem que aproveitar o cabelo. Deixa o menino curtir. Quem tem Deixa o cabelo menino rodar, Carlinhos. tem que fazer tudo. Essa vai ser de uma vez, hein? Vou falar pro Carlos Miguel, tá o cabelo de vermelho cereja. O cabelo tem um tempo para ter. Depois vai ficando branco ou vai caindo. Aí não tem problema. É só então. Bom, gente, então vamos, para concluir aqui, eu deixo para vocês assim, uma seguinte reflexão. Ia falar pro Carlos Miguel pintar o cabelo de vermelho cereja. Gente, a medida da nossa compreensão da palavra de Deus, ela é diretamente proporcional à medida do nosso interesse e desejo em aprender do Senhor, né? A pessoa que é diferente ao Senhor e à sua palavra, elas continuarão passando a largo do entendimento. E a palavra de Deus, se nós não tivermos a vontade de entender, nós estaremos marchando para caminhos errados. Essas 5 virgens que são colocadas ali é um exemplo para a gente. Elas não se prepararam, elas não entenderam que precisavam, quando o noivo chegasse, estarem preparadas, e elas caminharam distante do que levaria ela realmente ao grande banquete. Então, eu deixo isso aí para vocês como reflexão. Espero que vocês tenham entendido. Eu, pelo menos, aprendi bastante, não só ao longo da semana me preparando para a aula, como hoje aprendi aí com a participação de todos. Tá? Então, gostaria de agradecer a oportunidade aí. Espero nos encontrar mais vezes aí com os irmãos, espero me encontrar mais vezes aí com os irmãos. E eu vou orar aqui para a gente encerrar. Mais uma vez aí, muito obrigado a todos aí pela oportunidade. E é isso. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Senhor, agradeço, meu Deus, pela presença de todos. Espero, Senhor, que Tu tenha falado ao coração de cada um aqui, Senhor, nesta manhã. Senhor, que Tu possa continuar conosco, Senhor, enviando o Teu Espírito Santo, a nossa presença, Senhor, e não nos deixando só, Senhor, fazendo sempre, Senhor, que nós tenhamos vontade, desejo, Senhor, de conhecer mais de Ti. Em nome do Teu Filho amado Jesus, nós Te pedimos, Senhor, que Tu nos dê um grande dia, Senhor, que Tu, Senhor, nos encontre, Senhor, venha conosco no culto hoje à noite, Senhor, que Tu possa, Senhor, continuar com a gente ao longo deste dia, Senhor, ao longo desta semana, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus, eu Te peço que Tu nos despeça na Tua santa paz. Em nome do Teu Filho amado Jesus, nós Te agradecemos, Pai. Amém e amém. Amém. Bom, por hoje é só, pessoal.
Beijo a todos. Já ouvi. Ailton.